Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão entrando, os que vão entrar nessa live de hoje especial. Eu vi Jesus, onde nós vamos estar recebendo um convidado especial, que é o pastor Ulisses. Daqui a pouco eu vou chamar ele para que ele venha dar uma palavra, venha contar as suas experiências com Jesus, para que você venha ser edificado. O objetivo dessas lives que nós vamos fazer 2 vezes por semana nesse mês é que esses homens e mulheres de Deus venham te passar as situações que eles viveram e as experiências que eles tiveram com o Senhor Jesus. Então, você que está entrando agora, você pode colocar o seu nome aí nos comentários, convidar teus amigos, familiares, entes queridos também para assistir, tá bom? Então, compartilha aí, só você que cai no aviãozinho, compartilha com os seus seguidores aí do Instagram. Tá bom? Vamos aguardar mais alguns minutos para que outras pessoas venham entrar. Aí você colocando o nome nos comentários, depois eu vou retirar e vou colocar aqui no meu livro de oração para orar por você e por todos os seus amigos, familiares. Se você puder ter em mãos a tua Bíblia também, porque é com a Bíblia que a gente tem a verdadeira revelação, né? Deixa eu ver aqui para eu já adicionar o pastor Ulisses. Ao vivo tem dessas coisas.
Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão entrando. Vai colocando teu nome nos comentários para que depois a gente possa passar para o livro de oração. Vou tentar aqui convidar já o pastor Ulisses para entrar. Convidado aqui. Não sei se ele está conseguindo acessar. Mas enquanto ele não acessa ainda, daqui a pouco ele vai entrar, eu quero que você que está em casa, onde você estiver, aonde você puder estar, que você esteja com a sua Bíblia. Se você pode estar com a tua Bíblia, você entra, pega ela, tá bom? Boa noite, pastor Ulisses. Não sei se ele está conseguindo me ouvir. Ele entrou aí agora. A internet dele acho que está meio travando. Boa noite, pastor Ulisses. Você está me ouvindo? Opa, boa noite, meu irmão. Bem com o senhor? Tudo certinho, graças a Deus. Então, pastor Ulisses, prazer. A gente não se conhece pessoalmente. É um prazer o senhor estar participando comigo aí nessa live. Eu espero que as pessoas que vão estar assistindo conosco, vão estar participando, elas venham ser tocadas pelo que o senhor vai ser usado por Deus para falar. Mas aí a pessoa pergunta, mas, poxa, você chamou o pastor Ulisses para fazer a live contigo, mas tu não conhece ele, por que tu chamou ele? Por qual objetivo, tal, você não sabe quem é ele. Então, por que eu chamei o pastor Ulisses? Porque eu creio que ele é um homem de Deus. Eu creio que ele é um homem de Deus, que Deus vai usar ele para falar com você nessa noite. E por que eu creio? Porque a gente conhece a árvore pelos frutos. Jesus nos ensinou isso, né? A gente conhece a árvore pelos frutos. Então a gente vai conhecer quem é de Deus e quem não é de Deus pelos frutos, pelo que ela pratica, não pelo que ela fala. Porque falar que é de Deus todo mundo fala. Provar que é o difícil. E eu indo visitar o meu pai, que estava internado numa clínica, porque meu pai estava bebendo muito, então a gente internou ele numa clínica para ele se recuperar, vencer o alcoolismo. A gente crê que o Senhor Jesus ele liberta, a gente crê que o Senhor Jesus ele transforma, mas há estados da pessoa que há necessidade de uma clínica, há necessidade dela passar por um processo de recuperação. A gente tem que entender que nós somos seres humanos, então precisamos da medicina também. E nessa clínica, quando eu fui visitar o meu pai, eu vi o pastor Ulisses lá, e eu falei, puxa, eu acho que eu conheço esse pastor de vista. E eu vi que ele tinha pregado, vi que ele foi com a esposa, pregou para aqueles homens que estavam naquela clínica, que ali não tinham nada para dar para ele. Nada. Além das situações difíceis, das dificuldades, do sofrimento que eles têm passado. E o pastor Ulisses faz um trabalho de ir lá nessa clínica e pregar o Senhor Jesus para esses homens. E meu pai era um desses. E quando eu tirei meu pai dessa clínica para levá-lo para outra, por alguns motivos, meu pai falou o seguinte, olha, a coisa mais preciosa que eu tive dentro daquela clínica, a coisa mais boa, o que me ajudou muito, foi o pastor que ia toda semana lá e pregava o Senhor Jesus. Então isso me tocou muito. Isso me tocou. Falei, poxa, esse homem está sendo usado por Deus para falar com aqueles homens que não tem nada para dar. Que interesse que
que ele teria naqueles homens? Nada, nenhum. Além de salvar a alma daquelas pessoas. E eu fiquei muito feliz, porque só quem tem familiares nos vícios, em situações difíceis, quando o familiar reconhece o Senhor Jesus, a gente sabe como isso é grandioso, como isso é importante. Então, foi assim que eu conheci, não pessoalmente de conversar com o pastor Ulisses, mas eu vi o trabalho que ele está realizando. Então, eu reconheci Jesus na vida dele. Por isso, eu achei necessário chamar ele para fazer essas lives. Então, pastor Ulisses, o espaço é tudo do Senhor, que o Senhor seja usado por Deus para nos edificar nessa noite. Então, meu irmão, meu amigo Leonardo, o que acontece? Quando o senhor falou aí a respeito do seu pai na clínica de recuperação, que eu não conhecia, até porque lá a gente não sabe a história da família. Ali, na verdade, eu até falava para eles que o maior bem, primeiro, quem recebia era eu. Porque aquilo ali é um voto que foi feito com Deus. Nós fizemos um voto com Deus de dar a nossa vida pelas pessoas. Independente de qualquer coisa, esse voto nunca vai ser quebrado. Nunca. E nós viajávamos 40, 50 ou 1 hora. Não é só aquela. São outras clínicas. E não falando para me exaltar, mas por esse voto de um custo financeiro pessoal. Por quê? Porque eu vejo que não é apenas você pregar o evangelho, mas é você chorar com os que choram. É você se alegrar com os que se alegram. Porque pregar, se não tiver quem pregue, até as pedras vão clamar, vão falar. Então, tem que vir de dentro. Isso como eu, como o senhor, como muitos outros carregam. É algo que não foi gerado pelo homem. Não foi gerado pelo lugar. Foi gerado pela palavra. Eu costumo dizer que quem conheceu não só a Bíblia, mas o Deus da Bíblia, que foi gerado por ele, é impossível alguém tirar isso de dentro da pessoa. Porque eu vou contar um pouco do meu testemunho, e eu quero que o senhor também venha conversar para a gente poder interagir. Eu conheci o Evangelho com uma oração. Eu nasci num berço onde, no terreno, a minha família praticamente toda é espírita, de fazer festa para os espíritos. E dentro desse lugar, eu vivia no meio do alcoolismo, eu vivia no meio da maconha, do cigarro, do alcoolismo e também da cocaína. Eu tive princípio de overdose e como alcoólico. Via vulto ou via vozes, tentei 3 vezes o suicídio, perdi 5 dentes no baile funk e tomei paulada na testa. Isso foram algumas coisas que nós sofremos. O senhor era de onde? Nova Iguaçu. Pois bem, em determinado momento do meu sofrimento, por que eu falo que eu conheci e vi Jesus? Porque ninguém tinha falado de Jesus para mim até os meus 17 anos. Eu nunca ouvi falar o nome Jesus. Por isso que ninguém tira essa convicção de dentro de mim. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu só ouvia falar Deus. Então eu fui para dentro de um banheiro, onde não tinha o vidro do banheiro, que era quebrado. Eu me lembro até hoje. E o vaso não tinha tampa. Ali eu olhei para o céu. Eu olhei, ninguém me convidou. Não foi lugar que fez isso. Eu olhei e eu falei dessa forma. Se existe um Deus,
Se existe um Deus que essas pessoas falam, coloca alguém no meu caminho para que eu possa encontrá-lo. Na mesma semana, a minha esposa, que é até hoje a Flávia, ela estava pintando carteira e ela tinha recentemente ido morar na rua que eu morava. Quer dizer, deixa eu cortar um pouco o senhor. O senhor reconheceu que a situação do senhor não era boa e que o senhor estava sofrendo, o senhor precisava de ajuda. E recorreu ao Deus que o senhor não conhecia. Sem a Bíblia e sem ninguém me falar dele. Eu só tinha ouvido falar. Por isso que eu falo que eu vi Jesus e afirmo. Então essa experiência foi minha com ele. E não teve ninguém para interferir. Naquele momento, seu Leonardo, a minha esposa, que é hoje minha esposa, ela estava pintando o carteiro da casa dela, que ela foi recentemente morar na nossa rua. E eu olhei para ela, ela olhou para mim, dizem que não tem amor à primeira vista. Ela estava com um vestido preto, com o cabelo encaracolado, pintando. E era aniversário da mãe dela e o meu aniversário, que o da mãe dela é dia 6 e o meu é dia 5. Eita! Na semana. Olha que coisa forte quando Deus quer e faz. Ela me convidou para poder ajudar o aniversário da mãe dela. E depois ela falou assim, olha, eu quero te levar sábado para conhecer uma galera. E eu tinha vindo do baile funk, eu falei, gente, só pode ser roqueira. De preto, cabelo encaracolado, é roqueira. Era para mim conhecer o grupo jovem da Nova Vida. Falei, eu vou. Quando a coisa é de Deus, ele faz e não tem esse negócio que vai interferir. A coisa é tão forte, mas é tão forte, que existia uma mãe de santo que morava abaixo. Eu não esqueço disso até hoje. Ela virou para minha esposa e falou assim, você vai conhecer um rapaz que vai te fazer muito feliz. Até ele, que você está entendendo o que eu estou falando, tem que confessar. Então, eu fui para a igreja, entrava na igreja, ficava super bem, saía da igreja, voltava a fazer tudo errado. Pois bem, passou, fui indo para a igreja, fui para uma outra igreja, só que eu me afastei 3 vezes. 3 vezes. Porque eu não sabia como encontrar. Mesmo Mas o senhor estava à procura. Procurando, mas não sabia, eu não entendia as coisas. Só que chegou um momento que numa dessa época que eu me afastei, ali eu tive um encontro. Eu não tive um encontro dentro da igreja. Eu tive um encontro afastado da igreja. A coisa é tão profunda. E muitas pessoas pensam que o encontro dela vai ser dentro da igreja, o batismo do Espírito Santo dela vai ser dentro da igreja, que Deus vai se manifestar na vida dela se ela está dentro da igreja. É claro, a igreja é importante congregar, é importante estar, a gente não tira esse mérito da instituição, da igreja. Mas Deus se manifesta onde Ele quer. É isso. Não, eu não vou tirar o mérito da igreja, porque senão eu não teria aprendido. Claro. Entendeu? A igreja é fundamental. Só que a minha história, ela nasceu assim. E quando eu me afastei, eu era militar. Eu tinha a minha arma e a minha esposa brigava muito comigo quando eu me afastei. Só que quando ela saiu pensando em se matar. Tava chovendo. Olha, ninguém tira da minha cabeça detalhes do que eu vivi. Eu sei tintim por tintim. Ela foi em direção ao ônibus, que depois ela contou na estrada, para se jogar. Porque uma voz falava para ela, se mata. Só que quando eu saí para buscá-la, eu afastado. Eu falei, eu vou trazê-la de volta, vou entregar para a mãe dela e a gente vai acabar tudo. Tudo. Pois bem, quando eu fui buscá-la, ela voltou, só que ela já voltou dando gargalhada. E eu falava, você tá rindo de mim por quê? Afastado. E ela ria. Quando eu cheguei dentro de casa, por isso que é a importância da igreja. Eu lembrei das manifestações que existiam dentro da igreja. E aí me veio e caiu a ficha. Eu falei, não é ela.
Ali eu fiz um voto com Deus. Ali foi o meu altar. É isso aí. Eu falei para o espírito no corpo dela, você vai sair do corpo dela. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer, mas você vai sair dela. O senhor tomou uma decisão, né? Eu falei para ele, tá vendo esse nariz que você usa para cheirar? Tu nunca mais vai cheirar por esse nariz. Tá vendo essa boca que você usa para beber? Tu nunca mais vai usar essa boca para beber. Eu falei para ele. Tá vendo esse corpo que você usa para ir para baile, para pagode? Tu nunca mais vai colocar esse corpo dentro do baile do pagode. Só tá entendendo o que é o poder de uma decisão? É isso. É isso que as pessoas não entendem, né? Elas pensam que, eu creio em Jesus, Jesus vai vir e vai transformar a vida dela. Não é assim. É através da decisão dela. Ela tomou a decisão, ela toma a decisão. O senhor tomou a decisão, o senhor passou nesse processo de ir, sair. Você está me ouvindo? Agora eu tô vendo. Então, quando o senhor tomou a decisão, aí Deus se manifestou. Ele estava precisando. Deus, ele só reage quando a gente age. O senhor agiu, porque o senhor estava indo de vez em quando na igreja, chegou a sair, voltar, sair. Mas quando o senhor tomou a decisão, agiu, Deus falou: agora eu posso agir. Agora eu posso reagir na vida dele. Ali, o senhor Leonardo, eu não entreguei nada. Eu entreguei a minha vida. Aí veio um pensamento assim, mas se você tiver abstinência, que foi a proposta, eu olhei para ele e falei assim, olha, a minha palavra foi dada e eu não volto atrás. Se eu tiver abstinência, eu paro no hospital, eu morro. Falei na cara dele. Mas nunca mais você vai ver essa palavra voltando atrás. Por incrível que pareça. Eu perdi totalmente ali a vontade de cheirar, de fumar, de beber, de fumar maconha, de ir para baile, de ir para pagode. Tudo o que estava dali para trás apagou. Ali eu tive um encontro com Deus. Ali o senhor viu Jesus. Ali o senhor reconheceu ali Jesus mesmo. Jesus. Ali o senhor viu Jesus. Por isso que eu falo e eu ensino que não existe processo, existe atitude. Ah, não. Eu fui sofrendo, até o dia em que eu falei, eu já apanhei muito. Chega. Agora eu dou um ponto final e começo do zero. Eu tirei tudo com aquela decisão. Mas a decisão foi tão forte que eu falei, eu morro, mas não volto atrás com a minha palavra. Jesus não me É aquela situação, né, pastor Ulisses? Se a pessoa ela não se cansa de sofrer, se ela não se cansa da vida que ela tem, a vida velha que ela tem, ela vai continuar com aquela vida. Se ela não tomar decisão, poxa, eu estou sofrendo, eu estou passando uma situação difícil, sou viciado, sou alcoólatra, ou estou na prostituição, ou vivo uma vida de mentira, como muitos vivem hoje, uma vida fake, vamos dizer no nosso tempo, agora é vida fake, está virando uma vida falsa. Enquanto ela não tomar a decisão, ela vai continuar com essa vida. Jesus não vai... Eu sempre falei muito isso, Jesus não é uma fadinha que vem com uma varinha de condão, toca na tua cabeça e transforma a tua vida. Não. É você que tem que pegar o cajado da sua vida, como Moisés, e tocar no mar para esse mar se abrir, a situação mudar. E tomar a decisão, peraí, eu estou pegando a minha vida velha, Jesus, e estou entregando para o Senhor. Agora eu quero uma vida nova. A partir de agora, eu não vou fazer mais o que eu fazia. E naquela atitude tomada, porque eu entendo que Deus trabalha com palavra. E Deus só consegue trabalhar no ser humano que tem palavra. Verdade. Porque se a palavra é o que traz o resultado, eu tenho que ter palavra. Então eu botei minha palavra em xeque. Dali em diante, se eu falar para o Senhor que as coisas melhoraram, mentira. Ali foi prova de fogo.
Prova de fogo. Posso É falar assim para o senhor mesmo. que eu passei a ter paz. Meu interior tinha paz. Mas ele, para tentar fazer eu voltar atrás com a minha palavra, ele me fez passar fome. Quando eu falo ele, eu não falo Jesus. Já sabe quem que é. Ele me fez passar fome. Fome, gemer. Mas aquela palavra que eu tinha dito estava tão mais forte dentro de mim que eu falei assim, olha, eu dei minha palavra de homem. E o bacana, sabe o que é? É que eu comecei a buscar o Espírito Santo. Ali eu tive um encontro e comecei a desejar que aquele Deus habitasse dentro de mim. E como que foi o processo? Eu comecei a ser massacrado. Mas quanto mais ele me atacava, mais paz me enchia. Não tinha mais tormento, não tinha mais nada dentro de mim. Só paz. Então eu comecei a ler a Bíblia mais. Porque ninguém nasce, ninguém é gerado, senão pela palavra. Verdade. A Bíblia não fala que a gente é liberto por causa de outra coisa. É a palavra que liberta. É a palavra. Como é que eu vou ter alguém, ter intimidade com alguém, se eu nem sei o que aquela pessoa quer de mim? Eu tenho que ler. Eu comecei a ler. Eu comecei a meditar. Eu comecei de manhã a orar, a buscar. É o seguinte, né, pastor? Eu sou, por exemplo, eu não conheço o senhor pessoalmente, a gente está conversando hoje, mas eu só vou conhecer o senhor de fato, na verdade, se eu conviver, se eu conversar com o senhor mais vezes, se eu saber quais são os seus pensamentos, as atitudes, o que o senhor deseja, o que o senhor gosta, o que não gosta. E a gente só sabe disso, do Senhor Jesus, a gente só conhece o Senhor Jesus quando a gente vê os pensamentos e a palavra dele na Bíblia. Tudo que ele fala aqui, tudo que ele se expressa através da Bíblia. É por isso que ninguém consegue tirar isso de quem conheceu. Ninguém consegue. Ninguém consegue tirar isso. Isso é uma coisa que não foi colocada. Isso é uma coisa que foi conquistada. Porque só o Senhor sabe o tempo que o Senhor ficava de madrugada buscando. Só o Senhor sabe o jejum que o Senhor fez para alcançar o que alcançou. Só o Senhor sabe a renúncia que o Senhor fez para poder obedecer à palavra de Deus. Isso é uma coisa íntima, isso é uma coisa pessoal. Eu posso dizer que a gente pode colocar a mão na cabeça da pessoa para dar para ela uma cura. Mas uma experiência com Deus é ela que tem que viver. É ela que tem que viver. Ninguém pode viver isso por ninguém. A maioria das vezes, as experiências são nos momentos mais difíceis, onde que ninguém está contigo. É você e ele. É você e ele, mais ninguém. Ele se apresenta, eu estou aqui. Aí eu pergunto, não colocando isso como em xeque, mas vamos lá. Jejum de pão e água, 21 dias. Uma semana. 12 vezes subir num monte, 4 horas. Ou seja, fazendo das tripas coração para chamar a atenção de Deus, tudo só para buscar o Espírito Santo. Como eu falei, eu passei fome, mas a minha prioridade era conhecer o Espírito Santo. Então não tinha inferno que tirasse da minha cabeça. Não tinha inferno, eu queria de qualquer jeito, eu não estava disposto. Eu tive disposto a passar fome. Eu fui massacrado, pisado mesmo. E não era por falta de trabalho, não, porque eu já estava na carreira militar. Era porque ele me cercava de todos os lados para me parar. Como é que eu não vou hoje duvidar daquilo que eu fiz? Como é que alguém vai colocar na minha cabeça uma coisa que eu vivi? Ou tirar da minha cabeça aquilo que eu vivi? Não existe. Só quem passa sabe. Só quem vive. Só quem vive sabe. Então, como que eu fui batizado com o Espírito Santo? Foi numa segunda-feira, me recordo até hoje, do lado esquerdo do altar, na catedral, todo mundo buscando dinheiro e eu buscando o Espírito Santo. Felizmente a maioria é assim. A minoria é
É o Senhor, buscando o Senhor Jesus. Se eu fosse segunda, era o Espírito Santo. Se eu fosse quarta, terça, sábado, todo dia, eles podiam clamar pelo que for. A minha sede era: entra dentro de mim, entra dentro de mim. Era só isso que eu desejava, eu não queria mais nada. Mais nada. Porque eu entendi de que me adiantava ter todas as bênçãos se eu não conhecia o abençoador. Imagina, eu entro na casa do Senhor e eu como tudo que o Senhor tem na geladeira. Mas eu saio e falo assim: vem cá, quem é o dono da casa que eu não conheço? Vai comer só uma vez, né? E eu me sentia, se eu fizesse isso, eu me sentia como ladrão. Porque ladrão é o que pega o que os outros têm. E eu não queria isso, eu queria conhecer aquele que ia me dar tudo que eu precisava. E busquei segunda-feira, o pessoal clamando: meu Deus, abre as portas. E eu me derramando. Fala para mim se eu tive dúvida quando eu falei e fui confirmado língua dos anjos. Claro que não. Sabe por quê? Não tem dúvida. Porque eu sei o preço que eu paguei. Eu sei o que eu fiz para ter. A dúvida só entra na cabeça da pessoa que não sabe o que ela fez. É verdade. Se você sabe o preço que você paga, não tem ninguém que consiga colocar dúvida na sua cabeça. Então, ali eu tive o meu batismo com o Espírito Santo. Ali eu pude ver que depois daquilo, eu estava todo endividado. Financeiramente, todo arrebentado. Eu não sabia nem... posso dizer assim, eu não vou nem dizer que eu não sabia, que eu não olhava para isso. Mas se eu fosse olhar, eu não sabia nem por onde começar. Diante do Espírito Santo, eu não sei como, as coisas começaram a se encaixar. As minhas dívidas acabaram. Eu comprei e conquistei meu primeiro carro. Conquistei o segundo, conquistei o terceiro, conquistei uma moto. Tive um apartamento imobiliário. Vai me perguntar como? Porque o senhor não colocou o coração nisso. Como o senhor não colocou o coração nisso, colocou o coração no Senhor Jesus. As coisas foram acontecendo. É assim, quando a gente coloca o coração nele, as coisas vão acontecendo, ele vai nos abençoando, e não é mágica. Quando a gente para e olha o que Deus fez, a gente se surpreende. Porque a gente não coloca o coração naquilo. E aí, a gente teve a proposta de servir a Deus e a gente abriu mão de tudo. Abri mão da minha carreira militar, eu abri mão do carro, da casa, da moto, de tudo. E fui fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. E faço isso há mais de 15 anos. O voto que eu fiz com ele, nada nesse mundo vai me fazer voltar atrás. Eu costumo dizer o seguinte: eu não quero ganhar milhões de almas. Eu falei para Jesus que até o último dia da minha vida, o meu voto foi esse: eu ganharia pelo menos uma alma. Eu só quero cumprir o meu voto. A minha consciência está tranquila naquilo que eu falei para ele, não naquilo que de repente alguém queira que eu faça. Eu falei para ele que até o último dia da minha vida eu iria salvar, nem que se fosse uma alma. Então, aonde eu vou, eu digo que eu não frequento igreja, eu sou a igreja. Porque Jesus fala que não é a gente frequentar a igreja, não que não seja importante. Jesus fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não adianta eu frequentar a igreja se eu não me tornar a igreja. Frequentador de igreja é aquele que vai, quando vai embora, acaba o culto, Jesus faz assim para ele: ó, tchau, quando você voltar a gente tem um momento. Mas quem se torna a igreja, não. Aonde ela vai, as portas do inferno não prevalecem. E aonde ela vai, Jesus está dentro dela, né? É muito Jesus está dentro dela. Isso não tem coisa e não tem coisa melhor. Aonde ela vai, ela está levando Jesus com ela. Não tem parede, não tem nada. Jesus está ali com ela. E sabe aonde que se prova que Jesus está com ela? Ela se torna testemunha de Jesus. Tem gente que me pergunta assim: tu não vai falar nada? Eu falo assim: fala o quê?
Eu nunca tive preso a nada, eu vou falar o quê? Não precisa falar. Eu não, eu não, A gente tem que falar de Jesus. eu não preciso falar nada, gente. A gente tem que entender que quando a gente nasce de Jesus, é diferente de nascer de homem. Eu nasci de Jesus. A minha história que eu contei aqui agora não começou dentro de lugar nenhum, foi dentro de um banheiro com vidro quebrado. Se ele me ouviu ali e ele me aceitou do jeito que eu estava ali, e eu fiz por onde também ser escolhido por ele, tudo aconteceu através de mim. Eu agradeço a tudo o que se passou na minha vida. Eu agradeço a tudo que eu escolhi e não me arrependo de nada. Amém. Eu agradeço. Essa é a diferença, né? Porque aquele que nasceu de Deus, aquele que teve a experiência com Deus, o que ele passou, ele leva como experiência. Deus nos ensina em todas as situações que nós passamos, sejam elas boas ou ruins. E nós temos que tirar todo o proveito, tudo de bom, ter os bons olhos, né, em todas as situações, para que aquilo venha nos edificar. Mas se eu começo a olhar de outra forma, é porque o Senhor Jesus não está dentro de mim. O Senhor Jesus não vai estar dentro de mim. O que me importa é eu estar com Jesus dentro de mim e levar esse Jesus para que outras pessoas venham alcançar ele. Ô, seu Leonardo, Pode chamar Leonardo, você vai falar sim ou não. O Senhor está no céu. Então vamos falar de nome para nome. Então vamos lá. Sabe o que eu li esses dias, que eu fiquei muito impactado? Que quem nasce de Deus tem que ter isso e viver isso. É você aprender a chorar com quem chora. É você se alegrar com quem se alegra. Quem tem Jesus tem isso dentro dele. É verdade. Eu não posso ficar rindo quando eu vejo que o Senhor está chorando. É verdade. Isso é raro. Isso é raro, pastor Ulisses. Mas quem tem Jesus tem isso dentro dele. É verdade. É aí que a gente vê quem é e quem não é. Eu não fico feliz quando eu vejo pessoas falando mal de igreja, não. Não tem necessidade disso. E também não fico feliz também quando fica fazendo divisão disso, daquilo, não. Gente, se no céu tiver cerca, a gente faz isso na terra. Mas se no céu não tem cerca, vai viver todo mundo junto, então é melhor a gente se dar bem aqui embaixo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que chorar mesmo. Sabe? Quando a gente fala de chorar, é chorar. O sofrimento do teu irmão tem que ser seu sofrimento. A dor do teu irmão tem que ser a tua dor. Então, assim, eu hoje, eu posso dizer nitidamente, sem soma de dúvida, eu agradeço a todos que compartilharam com o momento que me fez ser quem eu sou hoje. Eu agradeço. Agradeço, sabe por quê? Porque se não tivesse pessoas que me orientassem, pessoas que me mostrassem como poder chegar até Jesus, claro que chegar até ele que teve que fazer fui eu. Mas teve pessoas que me orientaram. Teve obreiros. Deus usou essas pessoas, né? Deus foi usando. Teve obreiros que me orientaram. Teve pastores que me orientaram. Teve pastores. Gente, eu vou ser bem sincero para você. Eu quero entrar num céu que eu conheci. E eu não vou permitir que pessoas que acham que estão no céu tirem o céu que eu conheci de dentro de mim. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que eu estou fazendo para chegar onde eu quero chegar. E é isso que nós temos que nos preocupar. Que nem a mesma coisa que eu tenho ensinado. A gente vê muitas pessoas se apavorando com a volta de Jesus. Eu não estou preocupado com Jesus voltar, não. Eu estou preocupado em estar pronto quando ele voltar. Que ele vai voltar, a gente já sabe. A gente não tem que se apavorar com a volta de Jesus. É verdade. Eu estava falando com uma pessoa essa semana. A gente tem que estar pronto. Porque ele vai voltar é certo. Porque assim, então eu vou correr para Jesus por causa do medo? Não, Jesus falou que a gente tem que correr para ele por amor. Amar a Deus acima de tudo. Eu não vou largar o pecado porque eu não quero ir para o inferno, não. Eu abandonei o pecado porque eu amo a Jesus e ele não ama o pecado. Isso é o evangelho. Foi isso que me fez
cair a ficha quando eu tive um encontro com ele. Você sabe o que é você estar de frente com um demônio manifestado? E Jesus na tua cabeça falando tudo isso. Foi você que criou. Porque se você fizesse o que eu te pedi, isso não teria acontecido. E você se arrepender diante de um demônio e falar na cara dele. Você sabe o que é? Sabe o que é você ter um encontro dentro de casa, afastado, diante de um espírito manifestado? Foi o que eu tive, foi essa experiência. Como é que você vai falar para mim que eu não conheci Jesus, que eu não vi Jesus? Eu não vi Jesus. Repito, é necessário. Mas eu vi Jesus fora da igreja. Paulo viu Jesus perseguindo os cristãos. E não tinha igreja onde Paulo estava. E ninguém estava pregando para Paulo. E ninguém estava pregando. Jesus que apareceu para ele, né? Jesus faz o que ele quiser com quem ele quiser. Jesus escolheu ele e acabou. Não tire a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus não tem regra. Deus pegou Paulo quando Paulo estava matando os cristãos. Era para Jesus estar com raiva dele. Mas verdade. Jesus falou assim, eu quero ele e acabou. E aí? E aí? E quantos depois da conversão de Paulo, da igreja, naquele momento, os cristãos naquele momento, ficaram contra ele, né? Porque não acreditaram. Esse homem não nasceu de Deus, não é possível. Aí o senhor vê que quando ele estava como perseguidor, ele era Saulo, ele não passava nenhuma luta, ele estava ali, os sacerdotes do templo mandando, ele obedecendo, ele pedindo ainda até, não, me dá até carta para que eu vou lá em Damasco para perseguir, para matar aqueles que estão lá. Quer dizer, naquele momento tudo estava fluindo para Paulo, para Saulo naquele momento. Depois que ele se converte, tudo se vira contra ele. Porque Jesus estava dentro dele. E o mundo vai se virar contra aqueles que têm Jesus dentro dele. E o que essas pessoas elas têm que entender, Leonardo, é que aonde ela está agora, o que Jesus quer dela, é que ela se arrependa. Só isso. Só isso. Gente, se arrepender é você olhar para a sua vida e analisar a sua vida e ver se ela corresponde àquilo que Jesus quer que você seja. Eu me arrependi. Agora eu pergunto, se Paulo que matou cristão, Jesus apareceu para ele, por que Jesus não vai aparecer para essa pessoa que de repente adulterou, roubou? Paulo matava cristãos à torta e direito. E tinha prazer nisso, né? A Bíblia diz que ele tinha prazer. É uma coisa de louco. A coisa que Deus faz é loucura para os olhos do homem. Tem pessoas que chegam até a gente e falam assim, mas será que Deus ele olha para mim? Eu falo, pelo amor de Deus, se Deus olhou para Paulo, o dia que a gente entendeu o amor de Jesus, o dia que a gente compreender pelo menos um pedacinho do amor de Jesus, a gente vai entender que Jesus está pronto a todo momento. É verdade. Agora, ô Leonardo, é claro que há de haver dentro da pessoa o que aconteceu dentro de mim. Se eu for falar hoje nitidamente, que dia foi aquele que eu orei dentro daquele banheiro todo sujo e pedi para ele, eu só quero conhecer esse Deus que essas pessoas falam. Se passaram já 20 anos e eu pude ver que realmente ele responde ao clamor de uma pessoa sincera. Ele é muito bom. Ele é bom ao extremo. Ele é bom de maneira sobrenatural. Ninguém compreende o amor dele. Eu tenho falado muito, pastor, desculpe cortar o senhor, que Deus não tem o sentimento amor. Deus é o amor. Nós, seres humanos, temos o sentimento do amor. Eu tenho o sentimento pela minha família, de amor pela minha família, de amor pela minha esposa, pelos meus amigos, pelas almas. Mas Deus não tem esse sentimento. Deus é o amor. Isso é muito forte. E é um amor incondicional. Incondicional. Poxa, quem diria? Ele nunca se afastou de mim. Ele nunca se afastou do ser humano. Pessoal, sinceramente falando, o dia em que Jesus, ele realmente for
um carrasco que muitas pessoas apresentam, então você pega a cruz e joga fora. Tudo que ele fez na cruz foi para levar todos os males. Quem daria a sua própria vida para levar todos os males se não tivesse um amor incondicional? Então eu vou levar todos os males que você está carregando e se você causar alguma coisa contra mim, eu vou te punir. Incoerente. Incoerente. Digo para o Senhor, foi a melhor experiência. E repito. É porque muitas pessoas têm a imagem de um Deus castigador, né? Mas não um Deus amor. E repito, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Por mais que ao longo do caminho a gente possa estar andando no mesmo caminho e, entre aspas, aparentemente como se estivesse num caminho diferente. Eu continuo amando a todos. Aonde eu estou, não falo, não vou falar e não faço questão de falar. Porque o que eu sou hoje, o que eu aprendi, de bom eu levei, de ruim eu tirei. É isso aí. Entendeu? Porque quem nasce de Deus vence o mundo. A gente tem que vencer. Não vai entrar no céu. Não vai entrar no céu aquele que cria divisão, facção, carnalidade. Isso tudo é obra que tira a gente da espiritualidade com Deus. Eu falo para o Senhor, foi a melhor experiência. Amei ter conhecido teu pai pela foto. Amei. E digo mais. Vai conhecer pessoalmente, que ele saindo da clínica que ele está nesse momento, e em breve ele vai sair, está bem, graças a Deus ele está muito bem. Ele falou, Leonardo, eu quero conversar com aquele pastor. Eu falei, com certeza. E vocês vão ver que Deus, assim, poxa, eu já falei muitas vezes de Jesus para ele, entendeu? Mas nós tivemos que passar por uma situação até de perda, que Deus permitiu da nossa mãe, que ele levou para a glória, ela está com ele agora, para que ele viesse também agora, nesse momento, se voltar para Deus. E assim, o Senhor foi usado ali naquele momento, foi usado naquele mês que ele ficou nessa outra clínica, que aquebrantou o coração dele. Aquebrantou o coração dele. E eu tenho certeza que Deus está agindo, e as palavras que Deus usou o Senhor germinaram no coração dele. Então a obra ali começou. Porque eu posso falar, Leonardo, naquele lugar eu vejo que tudo é o propósito. Naquele lugar eu encontrei pessoas espíritas que nunca tinham lido a Bíblia com 50 anos. Então, às vezes, a gente vê muita gente que deveria estar chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram, criticando. É. Sabe? Ali eu encontrei pessoas que eu dei a Bíblia pessoalmente. Eu não falo isso por vanglória. Eu só falo isso para que a gente entenda que todos nós somos um pedaço do corpo que precisamos somar. Sabe? Teve pessoas ali que, quando a gente chegava, até no feminino também, na clínica feminina, que elas ficavam maravilhadas, faziam festas. São pessoas que estão rejeitadas. Quando eu falo rejeitado, eu falo espiritualmente. Rejeitadas, abandonadas, sabe? Eu sei que todo mundo faz a sua parte, mas eu pude ver no século que a gente está vivendo, pessoas dentro daquela clínica dizendo assim, quem é Jesus, com 50 anos de idade? Às vezes a gente pensa que isso acontece só fora do país, que tem pessoas que não conhecem Jesus. A gente tem gente do nosso lado que não conhece o Senhor Jesus. E Deus está esperando para que a gente venha ser essa testemunha dele e apresente ele para essas pessoas. E a gente às vezes pensa que o evangelho chegou a toda criatura. Eu posso falar que aqui no Rio de Janeiro, eu conheci uma senhora com 50 e poucos anos. Ela tinha a religião dela, a gente já sabe, você já entendeu. E ela falou assim, quem é Jesus? Aquilo me partiu o coração. E eu vi o quanto a gente perde muito tempo com picuinhas, com bobeiras.
Pelo menos podendo apresentar uma oportunidade de escolha. Eu não estou falando que a gente vai salvar as pessoas, mas pelo menos dar a ela o direito de escolher. Eu falo assim, eu me emociono, porque quando eu ouvi aquilo, eu aprendi na prática o que é chorar com os que choram. Não é simplesmente chegar ali, manifesta a sua fé, vamos lá. Não. É você sentar, é você conversar. As pessoas estão precisando, mais nos dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, depois dessa pandemia, agora todas essas situações, elas serem ouvidas, né? Serem ouvidas, desabafar. E hoje ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém quer parar para, não quero saber da tua situação. Eu estou passando algo e eu quero pensar na minha situação. Na tua situação, o problema é de você. E quando alguém de Deus, que aí mostra que realmente é o sal para dar sabor na vida da pessoa, é a luz para iluminar o caminho da pessoa, aparece, se encontra com essa pessoa, aquela vida é transformada. Esse é o papel do verdadeiro nascido de Deus, do verdadeiro cristão. E a gente precisa muito disso, Leonardo. Sabe? Eu estava agora numa casa, junto com pessoas de Deus, conversando, e eu até estava falando isso. Se a gente conseguir sentar, cuidar de uma ou duas pessoas, você não vai salvar o mundo, mas você pode levar duas pessoas a ser salva desse mundo. Verdade. A gente às vezes leva multidões a querer a ouvir apenas quem Jesus é, mas uma multidão que às vezes não sabe quem ele é. Não é apenas anunciar Jesus, sabe? É ter paciência para mostrar, cuidando e ensinando como ela vai encontrar Jesus. E é isso que realmente é edificante. Eu vejo não é passar uma informação, né, pastor? Não é passar uma informação. Não, anunciar Jesus já tem bastante gente. A Bíblia fala que o evangelho é muito simples. Jesus disse, ó, de 2 em 2, vai de casa em casa. Às vezes você leva a pessoa a ter um encontro com Deus mais sentado, conversando, esclarecendo, do que apenas você querendo fazer um movimento vazio. Verdade. Pô, eu estou agora... Tudo é obra gloriosa. Eu retornei. Tu sabe o que é uma coisa maravilhosa? É minha mãe, depois de 28 anos do budismo, ela está convertida. Sabe o que é uma coisa maravilhosa? Eu fui fazer o que eu chamo de restauração familiar. Eu reuni a minha família toda espírita. E a gente dá valor à família, né? O verdadeiro cristão dá valor realmente à família, né? E a minha família estava indo para o inferno. Eu reuni a minha família toda espírita. Elas vão um domingo agora na igreja, poxa. Legal. Sabe? E sabe o que a minha família falou para mim? É muito forte. Ela falou assim, olha, eu só vou, primeiro, porque eu sei que eu preciso de Deus. E segundo, porque eu vejo Deus em você. Essa é a diferença. Então você sabe o que é, como lá no passado, que a gente andava pela rua, isso tem que retornar. A gente andava pela rua e o nosso comportamento não precisava falar que a gente era da igreja. A nossa roupa, as pessoas olhavam pra gente e falavam, você tem coisa diferente. Sabe? Eu estava hoje evangelizando e isso é gratificante. Uma pessoa olhar e falar assim, olha, eu vejo no teu rosto algo diferente, mas não porque você quer mostrar aquilo, não porque você quer vestir uma roupa para falar que é aquilo, mas é porque você se tornou a testemunha. É o exemplo assim, do meu pai lá na clínica, é que eu falei assim, poxa, esse pastor é de Deus, porque meu pai, ele sempre foi arredio, essas coisas. Minha mãe chamava ele para ir na igreja, ele não ia, foi de vez em quando, mas sempre foi muito fechado para isso. Nunca foi de falar. E ele ficou falando muito das pregações que o senhor pregou, do que o senhor falou, tudo. O que ficou de bom daquele mês que ele ficou naquela clínica foi tudo que o senhor fez lá, que Deus usou o senhor para fazer. Quer dizer, o testemunho do Senhor, o trabalho do Senhor mostrou Jesus para ele. Ele viu, poxa,
Esse é diferente, porque ele já tinha ouvido outros pastores, já tinha ido na igreja com a minha mãe, já tinha visto outros pregadores, mas a forma que o Senhor foi usado, o jeito que o Senhor foi usado, tocou nele de uma forma muito diferente. Mas isso, Leonardo, isso vem também muito através da gente levar um Jesus como ele é. Porque se eu conheço Jesus de verdade, Jesus falou na palavra dele que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, se o jugo é suave e o fardo é leve e eu conheço Jesus, o que eu vou transmitir para a pessoa tem que ser suave e tem que ser leve. Porque não tem como Jesus afirmar para mim que o jugo dele é suave e o fardo é leve e eu transmitir para a pessoa uma coisa pesada e agressiva. É como a gente acabou de falar. Nós somos a testemunha. Como é que a pessoa vai querer o que você tem se você não está testemunhando o que você tem? Como o senhor disse no início, olha, eu não conheço o senhor pessoalmente, mas a árvore se conhece pelo fruto. E eu louvo a Deus por isso, não pela minha pessoa ser glorificada, mas por colocar o rosto no chão e todos os dias ensinar isso para as pessoas. Nós somos dignos de misericórdia. Nós somos dignos de compaixão. A gente precisa de compaixão e misericórdia todo dia. O dia em que eu achar que eu sou alguma coisa, esquece, eu me perdi. Então, a gente tem esse direito. Eu li esses dias Jesus falando até para aquele povo que gostava muito do Velho Testamento e tal, Jesus falando assim na Bíblia. Vocês têm que aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Você sabe o que é isso? Eles aprendiam o que era sacrificar, mas eles não sabiam o que era misericórdia. Que era misericórdia. Isso é a parábola também do bom samaritano, né? Porque o senhor vê que ali passou o sacerdote, e ele estava indo para o templo, provavelmente. Ele estava indo para Jerusalém, então ele estava indo para o templo. Passou o sacerdote, viu aquele homem ali que tinha sido assaltado, estava ferido, estava precisando de ajuda, mas passou direto. Foi para a sua vida religiosa. Depois passou o levita, da mesma forma. Olhou aquele homem ali e não o ajudou. Foi viver a sua vida religiosa. Aí passou aquele homem que, para muitos, não tinha uma vida com Deus, não era um religioso, não tinha cargo, não tinha nada. E aquele ali cuidou daquele homem ferido, que foi o samaritano. O samaritano cuidou daquele homem que estava ferido, sarou as feridas dele, levou ele para uma hospedaria, pagou a hospedagem, falou tudo que ele precisar, pode botar na minha conta. Quer dizer, ali ele mostrou que ele tinha Deus. Não precisava ter a roupa de sacerdote, não precisava ter o cargo. Ali Jesus falou assim, aquele dali foi o próximo daquele homem. E o senhor vê que o senhor está falando de um propósito que eu vou fazer do domingo agora para o outro. Aí. Tô no espírito. Mas é sério, mas é isso mesmo. Sabe? Assim, quando a gente tem misericórdia, a gente senta para ouvir a outra pessoa. Eu tenho ouvido pessoas assim, muito de Deus, mas muito machucadas. Sabe? Feridas. E eu sei compreender. Eu entendo que tudo que eu passei na vida me fez melhor. Tudo que eu passei na vida foi por experiência para saber entender o outro. Por exemplo, se você pega uma pessoa que não sabe o que é passar fome e ela vê uma pessoa passando fome, é mais fácil ela falar assim, você passa fome porque você não quer trabalhar. Você é uma pessoa que não quer vencer. Ela nunca passou fome, ela não sabe. Não sabe o que é. Eu louvo a Deus por tudo. Eu louvo a Deus por ter passado fome fazendo a obra. Eu louvo a Deus por ter tomado soco fazendo a obra. Eu louvo a Deus por tudo. Porque quando vem uma pessoa hoje, eu falo assim, Jesus, hoje eu entendo por que eu sofri o que eu sofri. Para mim poder saber. Tem a experiência do que o Senhor passou. E ter misericórdia. E assim como o Senhor venceu, Jesus ajudou o Senhor a vencer,
o senhor acaba tendo autoridade para falar, poxa, eu passei por isso. Eu passei por isso, ó, eu sei cada detalhe, eu sei a tua dor de não ter uma moeda para comprar alguma coisa. Eu acho, Fome. perdão, acho que você estava ainda há pouco na visita que eu fiz, hein? É o mesmo espírito, é o mesmo espírito. Mas pô, sabe? Então hoje, quando uma pessoa ela vem falar, hoje eu sei o que significa misericórdia quero. Quando Jesus falou para os fariseus, você tem que aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Então hoje essa palavra, ela faz parte da minha vida. Entendeu? Hoje ela faz parte da minha vida. Hoje eu não posso mais chegar e ver uma pessoa ferida e achar que ela tem maus olhos, que ela tem malícia. Hoje eu consigo sentar e entender. Hoje eu consigo compreender que não é tão simples, não é apenas você pegar e jogar a culpa nos outros sem procurar saber o choro daquela pessoa. Mas é você chorar com ela porque você entende o choro dela. Para depois você poder sorrir com ela também. E isso não é sentimento, como você falou, né? Deus não é um sentimento de amor. Isso é o próprio amor. É isso aí, é É verdade. viver. Então é como eu falo. Poxa, deixa Deus. Se você realmente quer ter uma experiência com Deus, deixa o processo dele na sua vida ter um fluxo normal. Hoje eu posso falar que eu passei fome fazendo a obra de Deus. Hoje eu posso falar que eu apanhei. Hoje eu posso falar que eu fui humilhado. Você entende isso, você sabe. Eu não vou nem falar do restante. Tá entendendo? Mas hoje eu posso falar o seguinte, tudo isso cooperou. Porque hoje toda a minha família está podendo agora ir para a igreja e ter a condição de poder sair em toda a família. Toda, não, toda. Então tudo cooperou. Mas sabe por que cooperou? Porque eu pude permanecer sendo a testemunha. A Bíblia fala, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Eu posso dar um testemunho grandioso, eu não salvo alma com testemunho. Eu salvo almas quando eu sou a testemunha. Você não salva a alma quando você tem uma Ferrari. Porque se fosse salvar a alma com Ferrari, é só você olhar para o Neymar. Quem vai para Jesus olhando para o Neymar? Quem vai para Jesus olhando para a Anitta? Pior ainda. Porque eles não são a testemunhas até então. Pô. Eles podem ter testemunha, mas eles não são a testemunha. A testemunha é quem recebe o Espírito Santo. A prioridade é o Espírito Santo. E essa pessoa tem que entender que o Espírito Santo, ela vai recebê-lo quando ela o buscar de todo o coração, a todo momento, não dentro de igreja, mas até fora da igreja. Eu recebi segunda-feira, quero dinheiro. Eu falei, eu te quero, pai. Eu tive encontro com Deus, pô, acabei de falar, diante de um demônio manifestado na minha esposa, dentro de casa afastado. Meu primeiro contato com Deus foi uma oração que eu nem sabia que existia o nome de Jesus. Eu vi Jesus, como o senhor falou aí na live, eu vi. Eu sei quem ele é. Eu sei como ele é. E posso afirmar com todas as letras, não com hipocrisia, de ficar falando que viu Jesus, mas os frutos não estão mostrando Jesus. Porque falar que viu Jesus, falar que é de Jesus, falar que nasceu de Deus e os frutos são podres, não é o Jesus que a gente conhece. Tá entendendo? Então, assim, quem vê Jesus fica brigando com alguém? Quem vê Jesus... Jesus só falou para aqueles rapazes que estavam acusando a mulher. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele não brigou com ninguém. A consciência deles falaram com eles. Jesus não te chamou para brigar. Jesus te chamou para ser usado para salvar. Vamos salvar. Vamos tentar levar Jesus, as pessoas a conhecerem Jesus. Não por informação, mas pela testemunha que somos. Olha, foi um prazer imenso continuar. Olha, eu continuaria até meia-noite, pastor. Que eu gosto de ouvir. Falar de Jesus é tão bom.
Outro dia eu estava num carro com um rapaz, peguei uma carona com um rapaz para a cidade lá onde meu pai mora, e a gente começou a conversar no carro, a hora passou tão rápido que a gente só falava de Jesus dentro do carro. E aquele carro se tornou a igreja. Então, porque é tão gostoso, quem nasceu de Deus mesmo, quem conheceu o Senhor Jesus, tem prazer em falar do Senhor Jesus. E tem prazer de ouvir, que eu gosto de ver a experiência que as pessoas passou, viveu, as lutas também, porque a maioria das experiências são as lutas. A pessoa pensa que vai ter experiência, eu tive uma experiência que ganhei um carro com Deus, tive uma experiência que ganhei a minha casa com Deus. Não, isso não é experiência. Deus deu uma benção, Deus te abençoou. Mas experiências mesmo é quando vem a dor, vem o sofrimento, vem a perseguição, vem a humilhação, vem o abandono, vem as injúrias. E uma outra característica de um nascido de Deus é ele parar de tentar camuflar uma coisa bonita, mas por detrás uma coisa ruim. O que acontece? A gente percebe o seguinte, as pessoas dizendo ser cristã, mas alguém faz mal para ela, e quando aquela pessoa sofre algum mal, ela diz assim, tá vendo como é que Deus fez justiça? Olha, agora é de ouvir isso. Isso não é justiça, isso é sentimento de vingança. Porque quem ama o próximo não paga o mal com o mal, deseja o bem. Eu não tenho, diante do Espírito Santo, nenhum desejo. Um das pessoas que no meu ministério me deu um soco nas costas e me chamou para a mão, eu vejo muito isso. Tem gente que fala assim, agora não está mais fazendo a obra no altar, e fala com ar de gosto, né? Não, quando eu lembrava dele, eu falava para Jesus ter misericórdia, porque eu não tinha ódio dele. Eu não tinha raiva dele. E nunca vou ter. Se hoje eu encontrar e ele precisar, e eu puder ajudar, eu vou ajudar. Sabe por quê? Porque você falar que você não leva nada é muito fácil. Mas se você não leva nada mesmo, por que você está guardando ódio e raiva? Por que você não abre mão do ódio e da raiva? Se você não vai levar nada. Por que você não abre mão do sentimento de vingança? Se você não vai levar nada. Sabe? Isso aqui que eu estou falando não é sentimento. É amor. Como o senhor falou, que eu até aprendi isso. É o próprio amor. É o próprio amor. Isso não é demagogia. Isso não é demagogia, sabe? Eu não fico feliz. Não fico. Não fico. Então, assim, isso é uma coisa que só realmente quem foi gerado pelo Espírito sabe o que eu estou falando. Quem não foi, não vai ter essa minha. Não vai. Eu tenho consciência plena de que vi Jesus. E repito, eu não fico com esse sentimento. Se alguém me faz um mal e aquela pessoa de repente vem a sofrer alguma consequência, eu não abro a minha boca para falar que Deus fez justiça. Porque Deus não tem prazer nem na morte do pecador, que dirá de uma pessoa que o importa. Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Deus salvou do sofrimento tantas pessoas que nem queriam saber dele. Que dirá nós, que o buscamos, que o desejamos. Sabe, que Deus tenha misericórdia de todos os de todos nós. Essa é a verdade. Sabe, não porque eu estou em pecado, não, mas é porque nós somos sim independentes da misericórdia, da compaixão. Hoje eu procuro levar isso. Tanto é que eu fico muito feliz de saber que Jesus pôde usar esse corpo podre, que vai cair no chão e vai apodrecer, e etc, etc, etc. Entendeu? Mas assim, eu fico feliz do teu pai poder ter se aquebrantado. Que felicidade. Tá? Porque só a gente sabe o que é, às vezes, a gente ter que tirar do nosso bolso por causa de uma alma que a gente fala, pô, Jesus, essa pessoa precisa. E é gratificante demais, demais. Eu vou fazer isso, Leonardo, o resto da minha vida. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se não for numa condição que Deus me der, não tem problema. Vai ser na praça. Vai ser aonde for.
sabe? Eu não vou levar nada mesmo, eu não quero levar nada. Nada, eu tô falando mesmo. Eu não quero luxo, eu não quero riqueza, eu não quero nada disso, eu nunca quis. Eu não abandonei a minha vida e a minha profissão por interesse pessoal, eu abandonei para pregar o evangelho. Foi me dado essa proposta que eu iria ganhar alma. Eu tirei toda a minha vida que eu construí, botei tudo de volta e faço isso quantas vezes for necessário, porque eu fiz para Jesus. Amém. Para Jesus. Jesus merece muito mais do que eu fiz. Não é nada. Que Deus seja conosco, meu amigo. Foi um prazer imenso. Ó, vamos se ver pessoalmente. Vamos sim, vamos marcar. Eu vou conhecer o senhor pessoalmente, breve aí, a gente vai se marcar sim. E meu pai saindo de lá também, eu vou levar ele para conhecer Quero o senhor, dar um abração apertado nele. assistir a reunião do senhor. Falando nisso, quase caiu aqui. Falando nisso, o senhor está congregando aonde? Onde o senhor prega? Aonde é o endereço da igreja que o senhor está? Porque alguém que more perto, seja em Nova Iguaçu, possa ir. A gente está com a igreja, né, que Deus permitiu, a Igreja Batista Restaurando o Altar, dentro do Hotel Mercury, no centro de Nova Iguaçu, no Salão Nobre. Todos os domingos, 9h30 da manhã. É ali próximo da estação, né? Próximo da rodoviária. Meu pai estão buzinando aqui. É do outro lado. Ao vivo tem dessas coisas. É do outro lado da rodoviária, na Avenida Doutor Guimarães, Doutor Mário Guimarães, 520, dentro do Hotel Mercury. Botou Hotel Mercury e vai chegar no endereço. É no Salão Nobre, a gente está ali todos os domingos com um culto maravilhoso. É domingo, qual horário, pastor? 9h30 da manhã. 9h30. Tá ligado. Então quem mora em Nova Iguaçu, quem mora pelas cidades circunvizinhas Nova Iguaçu, deseja conhecer o pastor, deseja que ele venha te orientar, te ajudar, vá lá que eu tenho certeza que Deus vai usar ele para te abençoar e levar você até Jesus, se você ainda não conhece o Senhor Jesus. Tenho certeza disso. Pastor, eu agradeço muito o senhor participar comigo dessa live. Olha, me edificou muito, eu creio que edificou as pessoas que estão assistindo, os seguidores. E você que não nos segue, segue aí o pastor Ulisses no Instagram dele, me segue também. Compartilha essa live com teus amigos, ela vai ficar gravada no nosso Instagram, você compartilha ela com teus amigos, que Deus alcance pessoas através dessa transmissão, que esse é o objetivo, que as pessoas conheçam o Senhor Jesus através do nosso testemunho, da nossa vida com Deus, e que Ele venha ganhar. É só Ele que venha ganhar. Toda a honra, a glória, tudo é para Ele. E aí, pastor, se puder... Todos nós vamos se abraçar. Senhor? E lá no céu todo mundo vai se abraçar. É verdade, com certeza. Aí se eu puder fazer a oração final agora, se eu puder fazer a oração, e se eu puder orar em especial pela Daniele, ela é de Macaé, ela é irmã de um evangelista, ela está em coma no hospital de Macaé, e ele pediu que a gente pudesse orar por ela, Daniele, se eu puder orar por ela, tá bom? Tenho certeza que Jesus vai tirar ela dessa situação. Está em coma, né? Daniele. Isso. Vamos orar então. Quando eu clamei naquele lugar, o Senhor me achou naquele lugar. Então encontre agora todas essas pessoas que estão a ouvir essa oração. Assim como o Senhor me deu a oportunidade, dê oportunidade para elas. Eu creio, meu Pai, que a obra que o Senhor fez através daquela oração há mais de 20 anos, ela também agora é executada na vida dessa pessoa que com a mesma sinceridade que eu tive, ela está tendo. Assim também a Daniele. Vai nesse hospital, meu Senhor. O Senhor pode penetrar no subconsciente. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Entra no corpo da Daniele. Sopra na narina da Daniele o fôlego da vida. Receba, Daniele, aonde você estiver, o fôlego da vida.
Receba, Daniela, aonde você estiver, com sinceridade na minha alma, o fôlego da vida, e volte agora. Assim como o Senhor Jesus fez voltar a Lázaro, volte agora. Receba o fôlego da vida e volte agora, Daniela. Da onde você estiver, volte agora e retorne a viver novamente. Eu determino isso no nome de Jesus. Meu Pai, abençoa todas as igrejas evangélicas. Abençoa, meu Pai, todos os trabalhos. Abençoa, meu Pai, todas as pessoas que colaboram para que o teu corpo seja edificado. Os bispos, os pastores, os membros, os obreiros, os diáconos, os evangelistas. Meu Deus, faz um terremoto acontecer, uma revolução sobrenatural, de maneira que haja um avivamento, e haja, meu Senhor, um derramamento do teu Espírito como no passado, onde 3.000 pessoas eram batizadas de uma vez só. Faça isso, meu Senhor. Eu te peço que aquele que não te conhece, mas está clamando, leve alguém até essa pessoa. Que aquele, meu Pai, que está desesperado e não sabe como sair do desespero, mas está te invocando, leva um anjo até ele. E quando eu falo um anjo, eu falo uma pessoa que te serve. Leva até essa pessoa, meu Pai. Nos usa, nos capacita. Tenha misericórdia da nossa alma. Tenha misericórdia da nossa vida. Eu te peço por todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu tenho Pastor, certeza que ela já voltou. amém. Eu também creio. Pastor, que Deus abençoe o senhor, a sua esposa, os projetos que Deus tem colocado no coração do senhor. E vamos seguir em frente, porque Deus conta com a gente. Tá bom? Que prazer. É bom prazer falar foi com pessoas como o senhor. Amém. Tamo junto. É bom. Tá? Deus abençoe e vamos continuar conquistando as almas para Jesus. O Amém. reino conta comigo. Amém. Um forte abraço, Tá? meu irmão. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe, pessoal. Fica com Deus. Até quinta-feira com a live com o pastor Luiz Matos de Macaé. Fica com Vai Deus. ser uma benção, hein? Vai ser uma benção. Vai ser uma benção.